Ecos de um crime, o caso de Amanda Knox. Era 2 de novembro de 2007. A cidade de Perugia, na Itália, estava envolta em uma quietude outonal quando, em meio a esse cenário idílico, um crime horrendo ocorreria, mudando para sempre a vida de uma jovem americana e se tornando um dos casos mais controversos na história da justiça. O corpo de Meredith Kercher, uma estudante britânica, foi encontrado em seu apartamento. E a investigação se desenrolou como um thriller policial cheia de reviravoltas, segredos e contradições. Mas, de maneira inesperada, a protagonista dessa história não seria a vítima, mas sim uma jovem chamada Amanda Knox. Amanda Knox, uma estudante de intercâmbio de 20 anos, havia chegado a Perugia cheia de sonhos. A cidade medieval, com suas ruas de paralelepípedos, era o cenário perfeito para viver uma experiência única na Itália. No entanto, ao acordar naquele trágico dia de novembro, Amanda se tornou o centro de um pesadelo sem fim. As primeiras horas da investigação foram tensas. A polícia, angariando provas no apartamento da vítima, encontrou indícios que não pareciam se conectar de imediato. Uma cena do crime complexa começou a se formar, mas a verdade permaneceria ocultada por longos meses. Com base em evidências frágeis e relatos contraditórios, Amanda e seu então namorado, Raffaele Solecito, rapidamente se tornaram suspeitos. Durante as semanas seguintes, a mídia internacional se lançou sobre o caso como um abutre em busca de carne podre, amplificando boatos e teorias que mais pareciam roteiros de Hollywood. Na Itália, uma série de reportagens sensacionalistas pintou Amanda como uma femme fatale. As autoridades, ao invés de buscar a verdade, alimentavam um estereótipo apelativo de uma jovem americana libertina, numa cultura que estava em choque com a imagem de uma americana vivendo livremente na Europa. A jovem, que só queria aprender sobre arte e cultura, se viu presa em uma luta pela sobrevivência. Amanda, pela primeira vez na vida, descobriu o que significava ser desconhecida e, ao mesmo tempo, estar sob um microscópio global. Os depoimentos das testemunhas começaram a se acumular contradizendo-se, mas criando um mosaico sombrio. Um dos amigos de Amanda disse ter ouvido gritos na noite do assassinato. Outros descreveram uma atmosfera estranha, como se um miasma de desconfiança e incerteza tivesse se apoderado da cidade. Dentre todos os relatos, o que mais se destacou foi o testemunho de um detetive que declarava que os olhos dela não mostravam remorso. Mas seriam apenas olhos, ou seria uma construção narrativa? Uma revelação crucial chegou como um raio em um céu limpo. A descoberta do DNA do verdadeiro assassino Rudy Guede, um homem que tinha uma longa história de crimes e cujos traços se entrelaçavam diretamente com o crime. Esta nova prova acendeu uma faísca de esperança, mas a plena verdade ainda estava longe de ser revelada. Os tribunais de Perugia, durante os anos seguintes, tornaram-se cenários de batalha onde duas versões da verdade colidiam. A do sistema judicial, que se alimentava das falhas e dúvidas, e a de uma jovem desesperada por sua inocência. Após anos de julgamentos e apelações, finalmente, em 2015, a absolvição de Amanda foi confirmada. No entanto, o escândalo havia causado danos irreparáveis. Para o mundo, Amanda Knox não era mais apenas uma estudante. Ela se tornara um símbolo da fragilidade do que consideramos verdade no contexto de um julgamento e da sociedade. Acompanhamos Amanda em sua jornada, sua luta para reconstruir uma vida que lhe foi abruptamente tirada. Com a liberdade finalmente em mãos, ela se viu presa em um outro tipo de rede. O escrutínio público, o medo constante do que os outros pensariam, o trauma que persistia como uma cicatriz invisível. Amanda se encontrou em uma encruzilhada: viver com os fantasmas de um passado indesejado ou se reinventar em um mundo, de certo modo, lhe era hostil. Ela optou por ser autora de sua própria história. Em um documentário posterior que dirigiu, Amanda se despediu da imagem da assassina e se apresentou como uma sobrevivente, trazendo à luz questões profundas sobre a mídia, a justiça e a luta das mulheres em face de estigmas incompreensíveis. Sua voz, antes abafada pelo clamor da multidão, finalmente pôde ser ouvida. O caso de Amanda Knox deixou um legado de reflexão profunda. O que, afinal, sabemos sobre a verdade? Até que ponto podemos confiar nos relatos da mídia? Neste jogo de sombras e luz, a história de Amanda traz à tona dilemas éticos sobre justiça e condenação.
Perugia, uma cidade marcada por tragédias e dilemas, continua a girar com o ritmo da vida cotidiana. As ruas ainda guardam os segredos do que aconteceu. Mas, para Amanda, cada dia é uma nova oportunidade. Sua jornada pessoal se tornou um farol não apenas para ela, mas para milhões que lutam contra o peso da injustiça. O que restará após esse eco? A memória de Meredith, a luta de Amanda e as incógnitas que permanecem. Como a vida de uma pessoa pode ser destroçada em questão de minutos. O eco desse crime ainda ressoa, mas a busca por verdade e liberdade continua. E a história de Amanda Knox permanece um lembrete urgente de que cada um de nós pode ser um protagonista e uma vítima nas narrativas da vida. À medida que navegamos por cenários de injustiça, encontramos a pergunta que nunca nos abandona. Até que ponto estamos dispostos a lutar por nossa verdade? Com essas palavras, encerramos nossa jornada do horror à esperança, das sombras à luz. Uma história que permanece viva não só pela tragédia que a cercou, mas pela força indomável do espírito humano que a redefiniu.